Nós aqui do Nordeste, principalmente Bahia e Vitória, eu levanto essa bandeira, Danilo, porque eu joguei aqui durante 8 anos da minha carreira em Bahia e Vitória. 4 anos, 3 anos e meio cada um, na verdade são 6 anos. Mais 1 ano e meio de treinador, são 7 anos e meio. Então eu vivi coisas que ninguém imagina, tanto na fase boa quanto em fases ruins. E eu bato muito na tecla de que existe um preconceito da galera do Sul e Sudeste, principalmente com relação à tomada de decisão de arbitragem, a politicamente a gente ser em determinado momento prejudicado, a própria imprensa que às vezes não dá o valor devido ao que a gente constrói aqui, né, de benéfico, tanto no jornalismo quanto no esporte, no futebol especificamente. Para você, existe isso para vocês da imprensa? Boa pergunta. Eu acho o seguinte, se você for pegar, se você está pegando um fragmento, você está trazendo aí o preconceito à luz da sua experiência específica. Se você pegar à luz da sua experiência, à luz da experiência sua, do meu nicho, de tudo, se você pegar a história do Brasil, você vai ver que a história do Brasil ela é contada à luz do Sudeste como um todo. Sim. Então não é só na imprensa, não é só no futebol, não é só em todos os lugares. É claro que existe um olhar de fora sobre o Nordeste, muitas vezes, em muitos casos, um olhar com uma certa desconfiança, como se nós tivéssemos que provar uma certa capacidade Perfeito. para exercer algo que a gente exerce. Que faz, né? Que faz. É para fazer o quê? Fazer isso? Faz. E olha o que você está falando aqui, ó. Olha aqui. Você está falando com um cara aqui, ó, uma frase aqui de uma música de Acioli Neto, que eu carrego o DNA de nordestino na veia aqui. Eu costumo dizer um trecho de uma poesia de Flávio Leandro que eu acho fantástico. Eu quero cantar o Nordeste que é grande, que cresce e você não conhece, doutor. De um povo guerreiro, festivo e ordeiro, de um povo tão trabalhador. Por isso não pise, viaje, pesquise, conheça de perto esse chão, só para ver que o Nordeste agora é quem veste de orgulho a nação. Pô, me arrepiei, velho. Então, assim... Coisa linda. É a verdade. É com relação... Historicamente no Brasil, em todas as atividades, o nordestino, ele sempre teve que dar uma prova a mais de que ele é capaz de fazer aquilo que ele sempre foi capaz de fazer. E que sempre fez. Aquilo que ele sempre fez. O papel da gente é sempre fazer, é sempre mostrar e sempre ter personalidade. E o que acontece? Na vida, a gente precisa ter humildade. O que é humildade? A gente tem a linha do equilíbrio aqui. Você precisa ter humildade para quando todo mundo está enchendo a tua bola, você voltar para a linha do equilíbrio. Só que você precisa ter personalidade para quando alguém quiser te jogar para baixo, aí às vezes você mandar e manter o equilíbrio. E manter a linha do equilíbrio. Dizer o seguinte, eu estou aqui. Aqui é a linha da dignidade. Isso eu carrego como mantra para a minha vida em todos os aspectos. E eu acho que se adequa a esse contexto aí que você acabou de colocar. Eu concordo plenamente com você. E assim, eu sou do Sul, escolhi a Bahia para ser a cidade em que eu me apaixonei. Tenho 2 filhos baianos. E aí é engraçado que eu comparo meus filhos. Quando as pessoas me perguntam se eu sou Bahia ou Vitória, eu falo, não tem como gostar mais da Camila ou do Rafael. Não tem como eu gostar mais do Bahia e da Vitória. Então eu tenho esse escape. Mas eu percebi, durante o tempo que eu fui atleta, que existia esse preconceito e isso sempre me incomodou muito. Então é por isso que talvez eu ache, Danilo, que a gente, claro que eu concordo com tudo, mas que eu acho que a gente tinha que ser mais unido. Os clubes, começar pelos clubes, de buscar uma unidade para reverter isso, velho. Pra gente não precisar, o nordestino, mostrar mais do que, como você falou, a gente faz, mas tem que fazer um pouquinho a mais. Por que isso, velho? Eu acho que a unidade, ela passa muito, pegar o exemplo da gestão do outro, né? Eu acho que se você pegar, talvez o Fortaleza hoje aí, seja o grande espelho. Sim. O grande espelho para todos os clubes nordestinos. Ontem mesmo o Fortaleza foi jogar contra o Vasco, o presidente do Fortaleza pegou o garotinho lá. O Bahia também, em relação às ações, fez ontem o do Outubro Rosa. Então, assim, a gente tem no que se espelhar.
E a gente tem no que se valorizar, um valorizar o outro. Sim. Eu acho isso fantástico, A gente tem no que se orgulhar um ao outro. E se tiver que também se orgulhar uma coisa de lá de fora para poder crescer o daqui, não tem problema não. Agora, pensar em bloco eu acho legal também. É aquela coisa de dizer o seguinte, Sim. é importante, é como se fosse o seguinte, você é um gestor de um determinado clube do Nordeste. Dizer, eu tenho o propósito aqui de evoluir o meu clube e eu tenho um compromisso também com a minha região. Isso é muito legal. Mas você ainda pensa, por exemplo, a gente imagina que todo mundo que trabalha na imprensa daqui sonha um dia em estar em Rio e São Paulo trabalhando. Com você também é assim? A lógica de mercado mudou. Ah, é? Lá atrás, no início da carreira, era o pensamento, chegou a ser o meu, era o pensamento de praticamente todo mundo que começava, Sim. porque a lógica era o escadinho. O que foi que aconteceu? A tecnologia da informação, ela pulverizou o mercado. As marcas, os grandes investidores, eles foram para todos os lugares. A produção de conteúdo hoje, ela está em todos os lugares. As oportunidades, elas estão em todos os lugares. A minha prioridade hoje é ficar aqui na Bahia. Minha prioridade hoje é manter os laços que eu tenho aqui. Enfim, sou muito feliz onde eu estou. E se você pegar o cara que hoje trabalha lá no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em qualquer outro lugar, ele tem basicamente a rotina que eu tenho aqui. Antigamente você tinha determinados lugares com uma rotina bem diferente do outro. A coisa descentralizou. Ainda bem. Hoje eu sou muito satisfeito aqui na Bahia. Tinha muito aquela questão de centralização, né? Em relação não só ao mercado, mas da imprensa como um todo. Eu acho que hoje, como você falou, a oportunidade tem em todo local. Todo local. A melhor coisa do mundo da tecnologia da informação é essa coisa de você... Antigamente a comunicação era um campo em que, para você pertencer a esse nicho, você teria que necessariamente ir para os grandes centros. Uhum. Você tinha que ir para os grandes centros porque as tecnologias estavam concentradas lá nos grandes centros e os profissionais que dominavam essas tecnologias estavam concentrados nos grandes centros. O que é que aconteceu? As tecnologias da informação, elas deixaram de ser exclusivas dos comunicadores, de nós comunicadores. Sim. Elas passaram a ser acessíveis a todo mundo. Elas deixaram de ser uma câmera gigante. Isso aqui é uma tecnologia da informação. Isso aqui está acessível a você, está acessível ao cara lá na roça, em Morro de Chapéu, em minha cidade agora. Ele está lá, ele pode produzir alguma coisa de valor, tal qual o cara lá em Nova York. Sim. Então, o que é que acontece? Com a descentralização das tecnologias da informação, quem quer produzir comunicação pode produzir comunicação em qualquer lugar. Isso é lindo, isso é fantástico. Inclusive, esse formato podcast aqui, para mim, isso é uma revolução. O que a gente está vivenciando aqui é um exemplo do que é a descentralização da comunicação. Perfeito. E eu puxo muito para o meu exemplo, assim, né? Como particularmente falando, não sou formado ainda, mas como você falou, tendo acesso a um smartphone, eu consegui produzir o meu projeto, consegui ter acesso a muitas coisas que talvez ainda não, fazendo o que vem. Você sabe qual era a lógica da minha época da faculdade de jornalismo? Estagiar de graça. Sabe por quê? Porque ninguém tinha um gravador na mão. Quem tinha um gravador na mão era o dono do meio de comunicação lá. Foi estágio, Ninguém teve coisa. Eu vou gravar o quê? O que é que eu tenho pra gravar aqui, cacete? Pois é. Eu sou liso, filho de pobre, lascado. O que é que eu tenho aqui? Então, agora abriu essa oportunidade, né? Aí o que é que acontece? As tecnologias evoluem. Hoje, o smartphone virou algo acessível, algo que dá para produzir o audiovisual. E você, que é aspirante a ser jornalista, você não precisa passar por todas as etapas que eu passei para começar a ter o teu público. Você consegue ter uma formação de público imediata. Sim. E outra coisa, você não precisa nem ser jornalista para ter o teu público. Está aqui o exemplo, Preto Casagrande, ex-jogador. Então, a comunicação, ela deixou de ser uma atividade do trabalho de exclusividade dos comunicadores para ser uma ferramenta universal. Somos todos comunicadores por características diferentes. Isso é lindo e isso é desafiador pra caramba pra nós. Sabe por quê? Tu é bom? Mostre. sim. Pra você ficar no lugar que você tá, você tem que ser muito bom. Mostre, porque tem Preto lá que tem um podcast dele. Tem Neto que tá chegando lá, estudante.
Então, assim, é desafiador. Então, antigamente, quem tinha as câmeras que hoje você tem aqui para fazer podcast, esse tipo de coisa, eram grandes investidores. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eram grandes investidores. Hoje em dia, pequenos investidores são capazes. Tudo bem que Preto é um grande investidor, mas pequenos investidores. Cara grande, cara grande. Pequenos investidores são capazes. Então, a comunicação, ela vive um momento de descentralização. Então, amarrando tudo aquilo que eu comecei, porque eu desejo ficar na Bahia, se a lógica é descentralizar, por que é que eu vou para o formigueiro? Não, perfeito. Eu quero estar na corrente da minha região, eu quero acompanhar esse desenvolvimento. Eu quero justamente interagir, estar na televisão, estar no podcast, estar no smartphone, ter a humildade de transitar por esses veículos, porque não é fácil para quem vem do veículo tradicional migrar por essas outras mídias. É uma quebra de paradigma que ainda bem que nós, comunicadores, recentemente vestimos a sandalinha da humildade e estamos aí no barco. Excelente aula. Danilo está dando aula aqui, porque realmente... É verdade, Danilo, mas são poucos que têm essa humildade, né? Verdade. De entender isso, de reconhecer e de falar, não, vai ter a concorrência, mas eu preciso confiar em mim para me manter no lugar onde eu tô e tentar crescer. Não é qualquer um que tem. Então, parabéns pela tua humildade. Eu acho que é por isso que você, não é à toa que você chegou aonde está e não é à toa que você tem esse carisma, essa humildade faz toda a diferença na hora do público ter você como uma grande referência hoje na TV. Valeu, muito obrigado, Preto. Agradeço demais. Coração.